Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Você e Seu Negócio do Instituto Conecta e Cresce. Hoje estamos aqui numa empresa muito importante que faz parte do Instituto Conecta e Cresce. Eles já estiveram conosco em vários eventos e hoje vamos conhecer um pouco da história deles. Aqui o nosso amigo André Tsukamoto, se apresenta aí, Andrezão. Bora galera, André Tsukamoto aqui e vamos trocar uma ideia com o José aqui. Exatamente, Cleiton Fukumoto, consultor em vendas, e estou aqui com o José Macedo que vai falar um pouco da Intelect para nós. Se apresente, José Macedo. Boa tarde pessoal, sou o José Macedo, sou responsável comercial, diretor executivo também aqui do Grupo Intelect, e a gente está aqui para bater um papo com o pessoal do Conecta e Cresce, grandes amigos além de tudo, onde nós tivemos o prazer de conhecer esse evento através do André, do Ramon, e agora também do Cleiton. Isso aí. Só jogador, cara. E nos conhecemos jogando bola, hein? Quer dizer, eu não, vocês estavam jogando, eu só estava lá correndo pela bola. Legal. José, conta um pouco da história. Você é um jovem empreendedor, 28 anos apenas, tem 5 anos de Intelect, já é uma empresa de sucesso. Mas e antes disso? Certo. Conta aí, quem é o José? Vamos lá. Desde muito cedo, desde meus 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar, família, parte elétrica ali, quebrando parede, a parte, vamos pensar, que passava toda a tubulação, início de obra com os meus tios. Restaurante ali também, garçom, atuei ali também em alguns momentos fazendo um dinheirinho ali no dia para poder gastar no final de semana. Também tudo começando em família, tudo ambiente ali familiar, bar, seguindo ali as doses de cachaça na vila. Então esses aí foram as minhas primeiras experiências que eu tive profissional, um trabalho muito cedo, para que a gente sempre quis algo mais, Só que naquela época não era com esse intuito, Hoje a gente olhando para um passado é fácil da gente poder entender isso. Dentro da família, meu pai e minha mãe sempre trabalharam, Meu pai tem mais de 30 anos de empresa também, então é uma pessoa que é referência para mim. E através deles, que são minhas referências familiar e também pessoal, eu pude ter a oportunidade de sempre estudar, em colégio particular. Por quê? Porque meu pai sempre priorizou a educação. Então, antes mesmo dessas experiências profissionais que eu tive, que foram as primeiras, a educação ela foi muito importante. Naquela época a gente não valorizava tanto, moleque, então queria ir para a escola para jogar bola. Só que hoje eu vejo que isso foi muito importante, Meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram a condição de fato de que eu pudesse estudar no colégio particular. Só que no entendimento deles isso era a primeira opção, Então, ou seja, deixava de fazer outras coisas para que eu pudesse estudar, no colégio particular. Eu nunca pensei numa formação, em pensar em faculdade. Eu sempre pensava que era educação física porque jogava bola. Só que meus pais não, educação física, naquela época não dá dinheiro, porque não tem a cabeça muito aberta para outras coisas. Então, querendo ou não, isso também foram pontos importantes até que a gente vai crescendo, amadurecendo e entendendo o que nós queremos da nossa vida. Tive uma experiência muito bacana também, que acredito que isso aí foi tudo agregando para o cenário atual, que foi na Paliano Sports, onde eu pude ter contato ali com alguns jogadores, até mesmo os responsáveis pela empresa também, foram jogadores. Então, eu via tudo aquilo, querendo ou não, é um mundo onde se conquista muita coisa, e a gente consegue enxergar isso, porque a gente sempre pensava em bens materiais, não é com a cabeça aberta hoje, a mentalidade que a gente entende que é somente bens materiais, querendo ou não, isso é consequência, mas lá no passado a gente sempre pensava em conquistar coisas, bens materiais. Então tudo isso foi desenvolvendo, no entendimento, na educação, para que a gente pudesse ter empresa. Então eu via aquilo e na minha cabeça era possível só se eu tivesse uma empresa. Não tinha muito a cabeça, poxa, se eu tiver uma carreira sólida dentro de uma grande empresa, todas as conquistas são possíveis, pelo qual é possível. Mas naquela época, no meu entendimento, não. E além disso também, que foi, querendo ou não, a virada de chave para que a gente abrisse a Intelect, foi numa experiência de estágio que eu tive numa empresa, do ramo de telecomunicações,
que querendo ou não foi a porta de entrada para ter todo o conhecimento, ter todo o know-how, né, conhecimento que foi adquirido. Tive um crescimento legal dentro dessa empresa, desde estagiário até mesmo consultor de vendas. Saí de lá, tive uma outra experiência em vendas, né, num cenário diferente, que foi solar, que também teve todo o desenvolvimento para que a gente pudesse ter empresa hoje. Então eu digo assim, olhando para um passado, né, o José lá atrás, entre trabalhar ali na parte elétrica, questão de restaurante, espetinho, apalhando, né, a empresa de telecom, eu penso que o comercial foi a virada de chave para a gente poder empreender, né? Então assim, quando a gente saiu da empresa de telecom e eu entrei no ramo solar, no comercial também, eu pensei assim, caramba, mas eu não quero trabalhar como colaborador, né? Eu quero ter uma empresa, eu quero ter a minha empresa, desenvolver. Eu falei assim, poxa, a gente adquiriu um know-how, um conhecimento e a gente não vai utilizar isso? Então assim, sempre, né, muito ético com todas as questões, a gente abriu o Intelect em 2019, onde eu vendi a ideia para o Arthur e para a Kay, que são, né, foram os primeiros sócios que eu tive. E aí a gente abriu o Intelect, sempre numa salinha ali de 39 metros quadrados, computador, mesa de casa, era o melhor que a gente tinha, né? Então passando todo o ar de ser uma empresa séria, né? Fazendo ali 100 ligações por dia, prospectando, recebendo muito não, para ter um sim, né? Porque querendo ou não, venda é isso, né? Naquela época não tinha divisão entre pré-vendedor, vendedor, SDR, BDR e por aí vai. A gente só entendia vendedor do início ao fim, burocracia e venda. Então foi aí que começou. Nossa, a história do José lembra muito a minha. Eu me formei em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações, né? Nem te falei isso. E educação na minha família também era muito forte. Então eu perdi meu pai muito cedo, tinha 13 para 14 anos, me formei em engenheiro, e aí eu estava trabalhando no mercado de papel e celulose, como engenheiro de automação. Aí, uns 6 anos atrás, eu resolvi realmente empreender também. Tá? E fui para essa área de vendas. Aí vendo seguro de vida, um pouco, né, por conta do que aconteceu comigo. E meu pai e minha mãe, eles falavam isso mesmo, pode faltar algumas coisas. Eles não tinham condição de pagar o melhor colégio, mas eles faziam questão, né, porque realmente isso... E trouxe onde eu estou, né, mesmo meu pai não estando presente, né, o seguro de vida meio que pagou a educação, então sou fruto disso. Não falei, mas a engenharia, né, elétrica, eu me formei ano passado, foram 10 anos de engenharia. Por quê, né? Nossa, você fez 2 engenharias? Mas por quê? Porque eu fiz 3 anos de engenharia, tranquei a faculdade, foi 1 ano e meio, depois voltei, acho que eu fiz mais 2 semestres, tranquei mais 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí eu voltei e falei, não, agora eu vou terminar. Mas é porque, né, era o sonho dos meus pais, então assim, vai arrastando, né, a gente está trabalhando, está acontecendo. Já estava no processo. Já, exato. Feito, né? E aí eu falei, não, poxa, preciso terminar. Daí ano passado eu fiz uma transferência de faculdade e aí sim eu terminei. E eu vou colar grau agora, por sinal, ou seja, depois de 1 ano que eu vou colar grau. Eu terminei no início do ano passado, agora que eu vou colar grau. Então, né, engenharia elétrica também com ênfase em telecom, né? Como diz o artigo 8º e 9º. Né? Bacana. Meu Deus do céu. O José, e agora, 5 anos de empresa. Você começou lá com 0 clientes, vocês certo. 3 que batalharam, né? Ligação, sentou lá e fez acontecer, venda ativa. Quantos clientes vocês têm? Só para a galera entender. Certo. Qual que é o principal ramo, o que exatamente você faz e quantos clientes você tem? Perfeito. Hoje nós temos aproximadamente uns 800 clientes, né? Entre clientes no leque de serviços que nós possuímos. Então, ou seja, a gente tem toda a parte de burocracia que envolve o provedor de internet, as licenças, projeto de infraestrutura com concessionária de energia, suporte jurídico extrajudicial, né, que envolve ali a Anatel, CREA, CFT, Registro BR, ou seja, toda a regulamentação ali que envolve o ramo de telecom. E aí, um outro negócio que surgiu nesse meio tempo foi a contabilidade, né, que conversava ali com muitos contadores passando as orientações do ramo de telecom,
a gente entendeu que era um possível negócio e a gente foi lá e criou, né, uma contabilidade junto com o sócio contador, que também, né, faz parte aí dentro desses 800 clientes, né, que assim, às vezes o cliente tem 2, 3 contratos em específico, então, e aí foi surgindo situações nesses 5 anos, entendendo a necessidade do ramo e dos clientes, a gente foi desenvolvendo o serviço. Então, contabilidade, registro de marca, né, junto ao INPI, surgiu a necessidade do marketing também, né? Então a gente entendia ali todo o trabalho dos provedores de internet, a maneira que eles faziam, e a gente precisava de muitas coisas que eles não conseguiam entregar, então aí surgiu a necessidade da gente ter uma assessoria de marketing, né, voltada à identidade visual, as postagens mensais, semanais, estratégia, né, o branding, rebranding, então, ou seja, foram essas soluções que a gente veio desenvolvendo, né, nesse meio do caminho, até que agora a gente tem 5 anos, atua em todos os estados do Brasil, a gente tem clientes em todos os estados, então assim, tivemos um crescimento legal, né, dentro desses 5 anos, graças a Deus. E lá atrás, a gente, o que eu e o Arthur combinava, né, como o Arthur ele era engenheiro, eu ainda não era, mas aí a gente combinava assim, o cliente que você fazer a venda, eu atendo, o cliente que eu fazer a venda, ele atende, porque a Keiko, ela fazia o corporativo e o jurídico. Né? Então, ou seja, vai comprar papel higiênico, café, coca, as coisas era com ela e o restante era comigo, com o Arthur, né? O processo ali como um todo e a parte das vendas. Então a gente sempre pensava assim, cara, a gente precisa vender, vendeu, a gente tem o que fazer, né? Se não vendeu, a gente não tem o que fazer. Então assim, como diz, cresce e organiza, né? Então, o que você vai organizar se você não colocar cliente para dentro, né? Então, não é colocar o cliente para dentro a todo custo, não, pelo contrário. No começo, a gente quer colocar, faz preço, né? Diminui ali para trazer o cliente que a gente precisa, mas depois de um certo ponto a gente vai entendendo realmente todo o processo, né? A gente nunca teve experiência de empreender. Ninguém de nós 3 a gente foi empresário ou teve experiência até mesmo com gestão, né? Então, ou seja, a gente foi aprendendo, errando muito, né? Falar assim, errar muito mais do que acertar, né? Só que os acertos valem muito mais que os erros, com certeza. E esse errar muito aí que você citou, eu quero que você cite um caso ali que você fala que você tá na sua memória aí, falando, cara, ali eu achei que o negócio ia para baixo, ia afundar. Cara, assim, não que fosse afundar, mas olhando o passado, alugar uma sala comercial no começo, onde a gente pagava mais de R$2.000 de aluguel, onde a gente não tinha dinheiro, refinanciei o carro do meu pai, o Arthur pegou o empréstimo da mãe, a Kate pegou o crédito consignado da mãe dela também, então, ou seja, foi o dinheiro que a gente pegou para fazer a empresa acontecer. E nisso, a gente vinha com conta já, né? Ou seja, os cartões de crédito ali, porque ninguém mais tinha salário CLT, então você saía de um salário X para 0 no outro dia, né? Então eu penso que ter alugado uma sala comercial, né, ter pago R$2.000 de aluguel ali no começo, sendo que a gente atende de forma remota, não tinha necessidade. Então acho que esse foi um grande erro que nós tivemos. Só que eu falo que o principal erro, que custou muito caro, mas nós não chegamos a quebrar, foi a questão da gente ficar postergando decisão. De quando você não toma uma decisão, seja com o colaborador, seja com o cliente, seja com processos, às vezes a gente, não vou resolver isso aqui agora não deixa, vai deixando. Então, ou seja, essas decisões elas aconteceram, mas não porque nós tomamos, porque na hora que foi ver, era mais difícil de você sair. Então, acho que essa questão de não tomar decisão, né? Então, isso foi um ponto muito importante nesse processo, que por mais que é uma decisão que vai desagradar alguém, por mais que é uma decisão que às vezes a gente, né, vai ter prejuízo financeiro, só que ela precisa ser tomada, né? Essa decisão ela precisa acontecer. Então, esse foi um ponto muito importante que, cara, fala assim, muitas decisões a gente acaba erradas, procrastinando algumas coisas que são decisões que a gente considera difíceis, chatas de tomar, às vezes um desligamento, como você citou, pegar um empréstimo, são coisas que a gente não quer, mas às vezes precisa daquilo para crescer, né? Exato. Não tem o que fazer mesmo. E assim, é errar, né? É se arrepender de algo que você tomou de decisão do que se arrepender de algo que você não fez, né? Mas esse que você falou no começo de inflar o custo, né, mesmo antes de não ter clientes que possam pagar por aquilo, isso é muito comum, cara. Às vezes eu dou conselho para startups e isso acontece demais. Não, precisamos de algum lugar
vamos alugar, vamos deixar tudo bonitinho, porque quando o cliente vier aqui, né, faz parte do processo da venda. E muitas vezes não é isso. Falei isso hoje com a Rebeca, né? Ela falou, você pensa em alugar um espaço? Ela me perguntou, né? Um escritório? Montar um escritório? Eu falei, olha, não. Meus clientes estão nos condomínios, então cada condomínio é um escritório meu. Né? Não penso em, não tão cedo, montar um escritório, porque eu vou ter uma despesa desnecessária. Sim. Né? Então, isso Mesma aí coisa é... com os médicos. Os médicos não. Ela citou o assunto dos médicos. Não tem jeito. Dificilmente o médico vai se deslocar do consultório para ir no escritório nosso ali. Então a gente vai até eles. O meu trabalho é assim também, porque eu vendo seguro de vida. Aí às vezes o cara, onde que é o seu escritório? Eu falo, não, meu escritório eu vou até você. Porque eu gero essa comodidade. É mais fácil para ele mesmo. Ele não perde tempo. Sim, sim. E eu evito um cancelamento de reunião ainda, porque eu vou até lá, o cara me recebe, né? Com certeza. Eu acho que é importante, né, falar isso porque cada nicho, né, cada atividade, né, de diversos segmentos, a gente tem que entender se faz ou não sentido, né? Sim. Porque, igual no nosso caso, lá atrás não fazia sentido, porque era eu, a Kiki e o Arthur, 3 pessoas. Aí a gente contratou um estagiário ali, pagava... Não era nem estagiário, mas a gente pagava 300 e poucos reais para a pessoa ali, meio período, para ajudar a gente na parte burocrática. E assim, não tinha essa necessidade, né? Só que a partir do momento que a empresa ela vai crescendo, e assim, naquela época, essa questão de gestão, sistema, para nós que não tinha um entendimento e não tinha um know-how de gestão, a gente entendia, poxa, a gente tem que ter todo mundo aqui, porque como que a gente vai conseguir controlar as demandas com a pessoa em casa, isso e aquilo. Hoje nós temos muita solução de apoio, né? Só que uma filosofia hoje da Intellect, que eu acredito que hoje eu olho assim para trás, eu vejo que foi assertivo, foi a gente não ter aderido ao home office. Foi assim, a gente parou na pandemia, porque a gente surgiu ali em novembro de 2019, e aí em fevereiro, março, começou a parar tudo, né? Então a gente teve que, meu Deus, imagina, com as contas ali para pagar, fechamos em fevereiro, março, cenário econômico instável, né? Não sabia o que ia acontecer. E a gente ali, né, tinha que trabalhar na cabeça dos clientes, das negociações, essa desconstrução, aumentar ali o nível de conscientização, mas, meu Deus, será que o que eu estou falando vai realmente acontecer? Né? Você falava, mas não tinha certeza. Então, eu falo de não ter aderido ao home office, por quê? Porque hoje eu vejo muitas empresas voltando. Então, imagina só, você controlar 40 pessoas hoje no home office, você controlar uma equipe de vendas. Eu sei que departamento, sistema, principalmente, né, quem trabalha ali com aquelas demandas, com aquelas tarefas e ações diariamente, você precisa produzir, você precisa fazer. Agora, como que você engaja uma equipe comercial, energia, controle para você no home office? Tem muitos negócios que funcionam, mas no meu entendimento foi assertivo para o nosso conhecimento. Golaço. Porque o ambiente ele também molda. Sim. Então essa cultura que é implantada, né, dentro da empresa, parte disso também. Você criar essas pessoas em volta de você. E tá dando certo, tá funcionando. Sim. Tem alguns ramos que realmente, o cara é só programador, às vezes ele até precisa ficar isolado. Exato. Então, botar ele numa sala aqui sozinho, que ele não entra em contato com ninguém, tudo bem, deixa ele em casa. Mas fora, né, coisas muito específicas assim, o ambiente ele é bom. Sim. Até pro cara também, né? Sim, com vir aqui, certeza. sentir a energia da equipe, um motivar o outro, enfim. Igual ali na pandemia, você acordava e aí, tipo, o computador tá dentro do seu quarto. E aí você fala assim, caramba, mas eu quero, tipo assim, né, você trabalha, não, eu quero descansar. Só que você não conseguia ali naquela época você assimilar que dentro do quarto é o seu descanso, na sua casa é o seu descanso. Então, poxa, é cansativo, é exaustivo. E aí você acorda, vai lava o rosto, escova o dente, começa a trabalhar. Poxa, isso aí é uma baita ajuda para muita gente que funciona. Mas ali na pandemia você não tinha essa mentalidade, né? Não. Então... E depende também do local, né? Sim, você pega uma cidade que nem São Paulo, você fica 2 horas para deslocar. Com certeza. Tem que ser revisto isso. Com certeza. Você pega uma cidade que é muito fácil deslocar, Sim. Por que não? Londrina é uma cidade muito boa, né? A gente aqui, 15 nós somos minutos em qualquer lugar. privilegiados, nós somos privilegiados. A gente vai para São Paulo e passa 1h30, 2 horas no trânsito. Então, realmente é uma comodidade para quem, né, para eles.
E você tem 40 funcionários, é Isso. E sempre foi aqui nessa sede? Como é que foi essa... Vocês tiveram... Certo. Teve lá atrás, que você citou? Teve uma salinha ali, né, de 39 metros no Jardim Sul. A gente foi lá no Jardim Sul. Aí depois a gente foi para Castelo Branco, né? Foi onde, para nós, assim, foi uma conquista muito grande, porque aí era um ambiente ali, uma sala que tinha 300 metros quadrados, né? Um escritório mais bonitinho ali para receber o cliente. E aí de lá a gente veio para cá, né, onde nós estamos hoje, por conta realmente de espaço, né? Então foram esses 3 locais que nós tivemos. Agora a gente está reformando outro local para a gente poder se mudar. Por quê? Porque a gente sempre fez o quê? Se moldava ao ambiente, né? A gente se moldava aos espaços. Então, querendo ou não, você tinha algumas limitações, porque você vai mexer com reforma, adequação para o seu cenário ficar muito caro. Então, a gente parou, pensou, nos organizamos, né, do ano passado para cá, justamente para a gente ir para um lugar onde a gente faça do nosso jeito. Por mais que vai ter um custo elevado, só que a gente já está projetando aí os próximos 5 anos, então a gente vai conseguir ficar nesse local, ter um crescimento ali que já está projetado, a não ser que, assim, muda da água para o vinho, mas assim... Está traçado. Sim. Então, as mudanças elas foram dessa forma. Legal. Que legal saber onde quer chegar, já projetar os próximos 5 anos, né? E mirar e vai dar certo, né? Já deu. Para quem sabe onde vai, tudo dá certo. Né? Como diz, né? Eu acho que a gente precisa ter... Nós sabemos onde nós queremos chegar. Agora o caminho nós vamos mudar ao longo, porque às vezes uma estratégia não dá certo, a gente precisa alterar, precisa adequar, só que você precisa saber onde você quer chegar. Legal, isso aí. É demais. E conta para nós aqui, José, quem é o seu cliente ideal e qual que é o problema que você resolve? Certo. Qual é a dor que você resolve? Hoje, quando a gente, né, quando nós falamos pro cliente, quando a gente, né, vende no mercado, nós falamos que a gente vende segurança, né? A gente vende tranquilidade para ele, para que ele não durma, né, pensando que amanhã pode ser lacrado a empresa dele. Então, nós, dentro da parte burocrática, envolvendo ali CREA, né, Anatel, até mesmo a Polícia Federal, a gente fala que nós vendemos segurança, né? Porque, querendo ou não, hoje a internet é commodity, né? Então, a internet hoje em si, o provedor de internet principalmente, ele vende internet, mas ele está ali agregando outras coisas. Já vi seguro de vida, né, dentro ali do provedor de internet. Eu já vi até mesmo consultas médicas dentro do provedor de internet. Por quê? Porque é um ecossistema que ele está construindo. Da mesma forma que o posto de combustível não é só gasolina, tem ali, né, uma conveniência, onde às vezes ele fatura até mais, tem mais margem na conveniência do que na própria gasolina. E tem mesmo. Né? E é verdade. O provedor de internet é assim. Então, o meu cliente ideal são os pequenos provedores, né, ali que faturam desde o 0 até 500 mil mensais, né? Então a gente consegue segmentar dentro dessas faixas de faturamento, onde eles estão regulares perante os órgãos reguladores e queiram manter as regularidades, quanto estão irregulares e queiram, né, dormir tranquilo. Então a gente, nós falamos que nós trabalhamos com blindagem operacional e crescimento estruturado. Então a gente faz a parte da porta, do portão para dentro organizado, e do portão para fora, no que remete à estratégia, venda, marketing, para que ele possa ter um crescimento estruturado. E é difícil conscientizar esse cara que está irregular, que é importante contratar, porque ele vai ter que desembolsar alguma coisa que a princípio ele entendia que ele não precisava, certo? Com certeza. Como é que é esse processo? Assim, né, o mercado em si, porque assim, nós temos, né, vários níveis ali de conscientização dos provedores de internet, mas por trás do CNPJ ali são grandes empresários também. Os provedores de internet, os menores, o pessoal realmente eles não entendem ali em questão de licença, porque precisa, de uma contabilidade, não entende que é um braço que ele tem que apoia, né, a operação dele. Ele entende muito mais como um custo que ele tem. E a partir do momento que a gente entende que é um custo, não é um investimento. Então acaba sendo algo... Falamos disso ontem. Acaba sendo algo que, poxa, eu vou escolher pagar o meu colaborador, que é principal,
os outros prestadores de serviço ou a assessoria que quer me tomar dinheiro, que é os impostos, que é, né, uma taxa. Então, só que aí vem a dor de cabeça, porque eles recorrem a gente quando tem problema. Putz, levei uma multa, levei uma fiscalização. Aí já ficou mais caro. Exato, só que aí a gente trabalha para conscientizar, né, o ramo. E o ramo em si hoje vem crescendo muito nessa parte de conscientização de conteúdo, não só para o ramo, mas ficou muito fácil, né, o acesso ao conteúdo, à informação, a treinamento. Então nós aqui, o nível de conscientização vem ali da venda, onde os vendedores fazem uma tratativa consultiva, onde dentro dos canais ali de marketing, né, são vídeos que você ali faz para o cliente sobre determinado assunto, onde você, num e-mail marketing, que você trabalha ali um conteúdo explicativo, trazendo, né, dentro do ramo ali a conscientização. E o próprio ramo, através de eventos, vai elevando o nível de consciência, né, dos provedores de internet. Então, a gente fala que é segurança, né? A gente tem que entender que é um aliado. Então, é nessa linha hoje que a gente trabalha aqui dentro. Qual que é a sua principal forma de aquisição de cliente? De cliente. Hoje a principal forma é ligação. Ligação. Venda ativa. Nossa venda ativa hoje é o principal canal de aquisição. Mas como é que você pega esses leads para quem certo, ligar? Certo. Assim, além dos clientes que nós temos hoje, né, na nossa base, que a gente tem indicação como um canal muito forte, hoje, né, é muito bom o nosso canal de indicação, os leads que nós trazemos são feiras que nós vamos, né, então, ou seja, através de feiras que a gente, do nicho, né, a gente consegue bastante lead, mas algumas soluções de Big Data que a gente tem também, que faz, né, um mapeamento cidade a cidade, mapeamento por atividade. Então aí você tem a lista, né, desses CNPJs, e aí você, dentro de uma pré-venda, dentro de uma plataforma, você vai fazendo as investigações, né, os pré-vendedores vão fazendo as investigações, e aí coletando contato, coletando e-mail, e aí a gente começa o trabalho. É uma ligação fria. Você pega numa lista lá e isso é legal. Exato, é uma ligação fria, né? Nesse canal é a ligação fria, e aí você vai conscientizando, vai mantendo a cadência com ele, né? Onde faz muito para conseguir, né? E aí os outros canais, né? Que vem a indicação dos próprios clientes, os eventos, o marketing, né? Através do tráfego, os vídeos no YouTube, podcast, então são os meios, mas hoje o mais forte é ativo, é a venda ativa. São quantos vendedores? Hoje a equipe de vendas, nós estamos com 7 pessoas. Então nós temos tem o supervisor, né, da equipe, tem 3 quase 20%. Isso. Né, tem os pré-vendedores, tem o vendedor, então tem a parte de experiência ali do cliente também. Então, hoje nós estamos nessa... Fala um pouco dessa experiência, como é que você faz esse pós-venda? Certo. Então, assim, hoje a experiência do cliente, né, vamos falar, né, o Customer Experience, né, a gente trabalha, tem assim, né, quando começou a gente fazer esse trabalho, ele era mais arcaico, né, planilha, onde você coloca o CNPJ, vai fazendo a tratativa, uma pessoa entra em contato. Antes mesmo de entrar em contato ali junto com quem opera, que faz as demandas para o cliente, existe uma comunicação dessa pessoa com quem está operando. E para entender como que está as demandas, como está o trabalho, né, o que né, o cliente, o que a gente resolveu para o cliente, o que às vezes, faltou resolver, ou qual o problema que está acontecendo. Então antes dessa pessoa ali, da experiência do cliente entrar em contato com ele, ela já sabe do bastidor. Para não entrar numa tratativa sem o entendimento, né? Porque a gente precisa de dados, então acho que o primeiro ponto é ter dados do cliente. A gente entra em contato com ele, né? Entendendo primeiro do negócio dele. Então, ou seja, você vai entender do provedor dele. Antes de tudo isso aqui que a gente está fazendo, existe uma vida por trás, então você precisa se conectar com a pessoa. Então, vai lá, entende, né, das situações, e aí a gente traz para o nosso cenário para, a gente resolveu isso, aquilo, né, como que tá, bacana, como que foi essa experiência, o resultado que a gente proporcionou para você. Então, né, óbvio que tem vários scripts, né, que eles seguem, mas um dos que mais funciona é o primeiro, né, a gente sempre fala, ligação, uma conferência, traz para um vídeo, porque a pessoa está lá do outro lado, no Iapoque, que a gente não foi até lá,
como que você, né, você só fala com o cara por telefone, poxa, faz uma vídeo com ele, olha para ele vai te conhecer, então, primeiro você tem que acreditar na pessoa, né, para depois você acreditar no que ela tá te vendendo. Então a gente faz esse trabalho. Mas aí ele vem se modernizando, né, plataforma, vem melhorando, chat de atendimento, então a tecnologia vem favorecendo, né? É isso aí, é o cara bom de inteligência artificial. Vocês usam bastante IA nesse meio de comercial de vocês? Usa. Hoje os scripts de venda principalmente, né, é muito aliado, né, à venda, então te ajuda muito, né? Então acho que o vendedor ele precisa estudar, né? Não é só a venda, você precisa estudar e utilizar a inteligência, né, artificial a favor, seja no script, seja numa dúvida que às vezes o cliente perguntou, que ele nunca ouviu falar, né? Que hoje, querendo ou não, é um conforto, né? Você joga lá a pergunta, ela já vai moldando a persona, ou seja, já conhece, né? Conhece mais da pessoa do que ela mesma. Ele aprende com você. Exato, exatamente. Então tem, né, Big Data ali que a gente utiliza também, mas eu acho que o principal ali mesmo é o que a gente, né, faz, que as pessoas, os vendedores ou todos os departamentos, né, o chat hoje, o próprio chat, né, sem contar as outras soluções, mas o próprio chat ajuda muito. Entendi. Massa demais. Ontem, falando em chat, né, ontem no evento teve até um atendimento personalizado, presencial e o chat, né? Verdade. Teve dois pontos sendo defendidos, sabe? Mas tem muito chat ruim, né? Por isso que às vezes cria eu mesmo tenho um escritório aí que às vezes eu mando mensagem e eu quero falar pessoal, eu sou síndico, né? Eu quero falar direto com quem me atende, algo e cai na porcaria do chat, vamos dizer, sabe? Mas o deles é ruim. Não. E aí, cara, você fica perdido um tempo ali para depois alguém vir te atender. Então eu acho que as empresas poderiam direcionar algumas coisas, né? Por exemplo, é um atendimento personalizado, eu sou um atendimento direto. Agora talvez para o público geral, sei lá, eles têm lá seus 80 condomínios, os moradores você pode direcionar para o chat para eles direcionar. Tem uma dica de venda que eu dou muito para as empresas que eu dou consultoria, é você fazer a pergunta como o cliente prefere ser atendido, né? Porque tem cliente que ele, cara, me manda mensagem que é melhor que eu não consigo ouvir áudio. Tem cliente que vai falar, cara, me manda áudio que eu quero entender, né, ouvir sua voz. Porque tem pessoas que são mais auditivas, mais visuais, tem pessoas que são mais dominantes, querem resolver logo e tal. Eu sou assim, eu sou como você, cara, com quem que eu tenho que falar que vai resolver o negócio, acabou, não quero ficar conversando com o robô. Né? Mas eu uso o robô para atender cliente que gosta de ser atendido com o robô, então depende, eu sempre gosto dessa premissa, cara, faz a pergunta lá, não custa nada, como você prefere ser atendido, acabou. Eu acho que você não pode engessar, né? Eu acho que você não pode, é óbvio que assim, você quer escala, né? Quer trabalhar com escala, quanto mais personalizado, mais difícil de você escalar, né? Então, eu vejo que tem que ser um aliado. Então, no nosso trabalho aqui, a gente, as demandas operacional, onde você não trata com o cliente, a IA, ela vai resolver. Agora, se você realmente falar com o seu cliente, você precisa falar com ele através de uma ligação, de um áudio, entendeu? Então, eu acho que você pode intercalar, né? Porque, querendo ou não, tem que utilizar a favor. Sim. E se a gente acaba engessando muito, fica complexo. Igual você falou, nós, querendo ou não, a gente quer muito rápido as coisas. Sim. E quando você contrata algo, você quer ver acontecendo, velocidade. E aí você trava no chat, aí você digita algo no chat, aí ele, não entendi, você poderia, né, repetir? Se é uma pessoa, entendeu? Então assim, você tem que moldar, né? Igual você falou, tem muitas soluções ruins, mas tem que moldar justamente para poder... Isso é um negócio também, né? Exato. José, então seu cliente é o provedor. Certo. Às vezes ele quer, às vezes não quer regularizar. Certo. Mas, por exemplo, eu sou cliente final que dependo lá do provedor de internet. Qual que é o risco para mim desse cara não estar regular, ele
cair e eu ficar sem o serviço? Pode acontecer isso ou não? Automaticamente entra outro na jogada? Não pode acontecer. Realmente, às vezes você tá com um provedor lá, né, que você não sabe. Então, a gente não sabe se está regular, se não está. Tem algumas consultas que a gente faz ali, só que são consultas muito, muito básicas que às vezes você não consegue entender ele por trás. Mas o principal é uma fibra ótica, né, que está ali passando na rua, aquela fibra que o provedor foi lá, colocou a escada, usou os EPIs adequados, tal, subiu, passou a fibra para poder atender a sua casa. Só que ele não mandou o projeto para a concessionária de energia. Aí de repente, daqui a pouco a Copel está ali, chega e pum, corta a fibra. E aí você vai ficar sem internet. Se não tiver uma redundância, que muito provável às vezes não tenha, vai ficar sem. E aí ele vai mandar mensagem, olha, você, né, na sua região aconteceu um problema, mas já estamos ali para poder reparar, né, daí tá ali, um dia às vezes. E aí a gente, como que a gente faz sem internet hoje? Né? Ninguém pensa que vai para casa que a internet não vai estar funcionando lá, né? Então, mas como que o cliente final ele consegue avaliar isso antes de contratar? Tem alguma dica que você... Olha, a primeira coisa assim, que eu falaria é referência, né? Então, ou seja, referência ali de residências, né, parceiros que já têm um feedback positivo dessa empresa. Segundo ponto, CNPJ, faz uma consulta para ver se está ativo o CNPJ, né, ali diante da Receita. E não necessariamente se ele estiver ativo ainda está tudo certo. Né? Então, porque assim, ninguém vai lá no CNPJ fazer consulta, quem que vai entrar na Anatel para saber se o cara tem licença, né? Então eu acho que é muito mais o ponto, referência mesmo, é uma indicação e mesmo assim ainda não vai ter tudo 100%. Tem muita gente que olha só preço, né? Exatamente. Então, só que assim, esse problema que é o principal relacionado à concessionária de energia, o corte, é um problema que ele vem diminuindo absurdamente, né? Então, porque o provedor tem redundância, às vezes nos grandes centros, principalmente agora em regiões mais afastadas acontece mais isso, mas principalmente em grandes centros, bairros grandes ali. Por quê? Porque ele sabe que se ele não regularizar, tem outros caras ali que está regular. Então, ou seja, ele vai regularizar para ele não correr esse risco, porque ter um cliente hoje é muito difícil, precisa manter o cara, né? Problemas que acontecem também, às vezes tem um ataque hacker ali na rede, né, do cliente, nos equipamentos dele, e às vezes tem lentidão, acontece lentidão e você não sabe o que está acontecendo, às vezes é um ataque, só que a gente que está lá do outro lado, a gente não consegue ter essa noção, está oscilando a internet, aí ele vai passar um feedback para a gente, não vai falar que é o hacker que está na rede, né, vai falar que tem uma instabilidade, então vem acontecendo com menos, né? Mas assim, acontece. Nossa senhora. Porque hoje em dia, imagina você ficar um dia sem internet. Muito não, dinheiro vai pro ralo, né? Contato com o cliente. Enfim. Exato. Esse é um diferencial do pequeno provedor. Por quê? Porque você tem um contato do dono lá. Caiu na internet. O dono não quer ficar, poxa, meu parceiro indicou fulano. Não vai deixar você sem. Agora, se você tem uma internet da Vivo, da Claro, putz, tô sem aqui. 3 dias, vai lá, pega lá o aplicativo deles lá. Vai falar com o robozinho. Entendeu? Aí vem o robozinho. Aí você tá passando o jogo lá 9h30 da noite, aquela final de campeonato. 9h30 da noite, poxa, 9 horas, você já tá ali, ligou a TV. Cadê? Não tá funcionando. E aí? O que você vai fazer? Entendeu? Aí vai lá, liga lá pra Claro pra resolver seu problema, pra ver o que vai acontecer. Vai. 2 horas de espera. Então, assim, é um ramo... eu gosto muito do ramo. Acho que aproximadamente 8 anos que eu tô nesse ramo. E assim, é uma caixinha de surpresa, assim. Tem hora que você fala, caramba, mas aconteceu isso mesmo? Porque é muita cidade, né, que você atende. Cada cidade tem uma particularidade, né? É uma cultura diferente. Às vezes está no interior, às vezes é uma área litorânea, às vezes são grandes centros, então é muita particularidade. De que forma que você vai saber desse cliente se você não falar com ele? Se você não ter uma empatia com ele? Se você só ficar ali por trás do computador respondendo, né? Sim. É difícil. Tem que conhecer o cliente. Né? Você nunca teve provedor seu? Não, nunca.
e já chegou gente assim, quero montar um provedor. Sim, Qual que é o caminho, José? exato. Já chegou bastante? Chega às vezes pessoas que não montam agora, mas que queiram entender, né? Dá um passo a passo pra gente. Hoje a gente, assim, para começar um provedor de internet, você precisa abrir um CNPJ. Né? O passo a passo correto, né? A gente precisa abrir um CNPJ, se tornar uma empresa. A partir do momento que a gente tem um CNPJ constituído, a gente vai entrar com a Anatel para poder tirar uma licença, né, ali perante a Anatel. Então, ou seja, você vai ter autorização para poder vender internet aliado junto ao conselho, né, o CREA ou o CFT. O CREA para engenharia e o CFT para técnico. Então, se ele for para a linha dos técnicos, ele vai precisar de um responsável técnico, sendo um técnico em telecom, para poder assinar ali pela empresa dele, assim como um farmacêutico, né, dentro da farmácia. Então, esses seriam os primeiros pontos ali. Depois disso, ele vai precisar comprar equipamentos, né, para poder montar a operação dele. Ele vai precisar, né, com esses fornecedores, ele vai precisar também de um ponto físico, né, para poder ter todo esse... Embora pequenos provedores começam na casa e depois eles vão migrando. Então, começaria pelo CNPJ, licença, responsável técnico, projeto junto à concessionária de energia. Então, você precisaria fazer um projeto, eu quero atender a Gleba Palhões. Então, você vai ter que olhar a disponibilidade dos postes, porque às vezes já está saturado. Sim. E aí aquele provedor não consegue atender, ali olha na Copel, tá tudo vermelho no mapa, não consegue mais passar cabo. Aí ele pode até atender, mas aí vai ser irregular, aí vai correr o risco de depois ser cortado. Então, concessionária de energia, né? Aí você precisa adequar contrato junto aos seus, para preparar para os seus clientes assinar esse contrato. Então, assim, meio geral, mas esse seria ali basicamente o passo a passo para poder começar, né? Então, assim, a gente consegue nessa linha, vamos pensar, educar o cliente, né? Essa linha educacional, desde o CNPJ até ali a operação. Aí ele começa a pensar no marketing, começa a pensar em contratação, né? Registro de funcionário. E essa licença que você citou demora muito? Em média, quantos dias? Assim, a partir do momento que o CNPJ está ativo, a gente tem um primeiro cadastro, que é o credenciamento, que é uma dispensa de autorização. Isso aí sai em 10 minutos. Então, assim, por isso que esse passo a passo tem que estar redondo, porque daí em 10 minutos sai essa dispensa. Aí essa dispensa ele consegue atender até 5.000 usuários. Então, ou seja, ele já consegue iniciar a operação dele, vender internet, não sendo clandestino. Porque se ele não faz isso, ele pode responder por crime federal. Então, aí o negócio mais embaixo. Exatamente. Lá atrás, na antiga resolução, anterior aí a 2014, 2012, a licença ela saía em 6 meses, porque você mandava um envelope de arquivos lá para a Anatel para eles poderem avaliar. Então, depois da nova resolução, se eu não me engano foi de 12, faz aí mais de 12 anos, 15 anos, passou a ser online e passou a facilitar. Então, que aí veio a outorga, que aí era 15 dias para sair, mas aí depois de, acho que 2018, em 15 minutos sai o primeiro credenciamento, ele já consegue começar a operar. Ô José, eu queria ouvir de você assim, da Intellect. Qual é a chave de sucesso? O que você diz que culturalmente, certo, não tecnicamente, culturalmente, é o que fez vocês chegarem onde vocês estão hoje? Certo. Quando a gente fala sucesso, assim, a gente pensa muito em questão de grande, né, de grandeza, né? O sucesso para um é totalmente diferente do sucesso para outro. Então, assim, eu penso que a gente não tivemos o ápice do sucesso ainda, né? Nossa empresa ela vem dando certo, mas vamos chegar ainda, se Deus quiser, no meu ponto de vista, no sucesso, né? Mas acho que a chave é que você realmente se dedique, né, naquilo que você se posiciona para fazer, né? Na primeira oportunidade, no primeiro erro, nos primeiros problemas que acontecer, que a pessoa não desista, né? Porque isso aí acontece muito às vezes você encontra um problema inicial, alguma coisa, e às vezes não dá resultado em 6 meses, poxa, eu não faturei, não coloquei cliente, e aí a pessoa já desiste porque, putz, não presta, já tem muita gente nesse ramo, não vai dar certo.
Então, o primeiro ponto é a pessoa não desistir, ela persistir realmente naquilo que ela se propor a fazer, né? Honestidade, né? Eu acho que a primeira coisa é os princípios da pessoa, né? Porque independente de qualquer coisa, você precisa manter seus princípios alinhados, né? Então, eu acredito em Deus, né? Eu sou cristão, então querendo ou não a gente sempre fala de Deus, né? Coloca Deus em primeiro lugar. Então, eu acho que a pessoa ter princípios, porque não é na hora que está dando certo que você conhece o caráter das pessoas, né? No primeiro problema, na hora que começa a não dar certo que você vai conhecer caráter, né? Eu penso que o dinheiro, o sucesso vai potencializar o que a pessoa é. Se a pessoa é boa, ela vai ser muito melhor, e se a pessoa é ruim, ela vai ser muito pior. Então, eu penso que é isso. A pessoa não desistir, manter os seus princípios alinhados e, independente de qualquer coisa, ela acreditar e persistir no sonho dela. Massa demais. Uma outra pergunta que eu costumo fazer para quem está batendo um papo: qual que é a importância do networking para você, cara? Isso é legal porque às vezes a gente, poxa, eu quero fazer network, eu quero fazer isso e aquilo porque eu preciso vender, que eu preciso gerar resultado. E assim, eu penso que o networking é para você agregar conhecimento. A venda é consequência, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela vai focada em fazer negócio. Poxa, eu vou nesse evento aqui porque eu vou fazer negócio, que eu vou vender, que eu vou fazer aquilo. Acho que se ela já for com esse intuito, para mim já está errado, entendeu? Então eu penso assim, poxa, você tem que ver as experiências das outras pessoas, escutar o negócio, o propósito delas. Isso aí já vale muita coisa, muito mais do que dinheiro. E aí você consegue conhecer pessoas muito boas, né? Pessoas, né, que são aliados ao seu propósito de vida também. E eu acho que é isso que vai fazer, assim, o network, eu acho que ele é um divisor de água, porque que você, como diz, né, você é a média das pessoas que você convive. Então a gente tem que estar sentado em pessoas mais inteligentes que a gente, né? A gente não pode chegar numa roda onde nós somos os mais inteligentes. É óbvio que vai chegar um momento, às vezes, poxa, você está, né, em família, está assim, assado, que às vezes você tem um determinado conhecimento de certa coisa. Sim. Não quer dizer que também a gente, poxa, não, agora eu só vou conviver com pessoas, não é isso, mas na questão ali do network, eu acho que a gente precisa sempre estar sentado. Na intencionalidade, você tem que estar nas rodas dos grandes, né? Exato, exatamente. Então, ser intencional nisso também. Com certeza, sim. E é isso, né? Como diz, né? O network se compra, né? Porque, querendo ou não, você compra network, você tem acesso, você paga para ir num grande evento, né? Então você paga o VIP. Exato. Exato. Quem pode pagar o VIP pode mais, né? E eu me tornei sócio deles por conta disso que você acabou de falar. Fui num evento, num curso, né? E aí aquela decisão, vou plateia ou VIP? VIP era, sei lá, 4 vezes mais caro, não me lembro. Mas bem mais caro. E assim, questão de distância é quase a mesma, né? Eu falei, não, mas eu quero conhecer as pessoas que estão dispostas a pagar e estar no VIP. E sentei à mesa deles, nos reencontramos, um dia a gente se conhecia, trocamos ideia. De lá foram acontecendo várias outras coisas e hoje somos sócios. Isso teria acontecido se eu estivesse na plateia? Acho que não. Então é o que você falou, às vezes você tem que comprar o acesso. Com certeza. Então eu acho que é isso. O network a gente precisa ter o intuito, poxa, eu quero me conectar com aquela pessoa. Mas você não vai já chegar oferecendo seu produto, você precisa conhecer a pessoa, você precisa entender. Eu acho que isso é um erro que acontece bastante, né? O Ramon fala muito disso, né? Do servir. Né? Vai numa reunião de network, vai para servir. Hoje mesmo um amigo, considero um amigo, mas eu sou cliente dele. E, cara, ele trabalha com aromatizadores de empresas, né? E todos os meus condomínios eu estou colocando. Ele falou assim, cara, não sei como te agradecer. Falou, quero estar mais perto de vocês, cara, quero fazer uma janta pra gente reunir a família, porque o seu diferencial é isso. Você não mede esforços pra me ajudar, pra me indicar, sabe? E a empresa está crescendo muito, sabe? E através disso eu proporciono experiência para os meus moradores, né? Ele me entrega um produto, eu contrato ele e tal, mas na indicação eu sirvo ele, eu indico mesmo, porque o produto é bom, estou experimentando, mas ele é uma pessoa de bem, tem princípios, né?
tem valores, tem caráter. Então é essa entrega, sabe? E ele me mandou uma mensagem muito legal hoje, assim, falando sobre isso, me elogiando, né? E dizendo que quer estar mais próximo e tal, quer poder participar dos nossos projetos por conta disso, sabe? Então é você entregar primeiro. Isso é em todas as áreas. Eu acho que em algum momento a gente serviu você também. Com a gente certeza. teve uma entrega para você. Com certeza. O passo que eu dei pra ele fazer o gol. Mas eu acho que Mas é isso, cara. Eu acho que, voltando lá na pergunta que você fez, a questão do sucesso, eu acho que o sucesso, né, vai ser quando realmente você começa a transbordar na vida das pessoas. É isso. Falou tudo. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que independente de dinheiro, de qualquer coisa, mas que você realmente conseguiu mudar a vida daquela pessoa. Pô, aí, imagina, pô, isso é... Nós vivemos Não tem isso preço. ontem, né? Nossa, eu ia falar disso. A gente constrói um sucesso a cada encontro, a cada evento. Que o depoimento das pessoas, pra mim, eu transbordo de alegria de ver as pessoas, pô, vocês proporcionaram isso, esse evento proporcionou isso, pra mim Então a gente pode se considerar pessoa de sucesso, né? Depende do que é sucesso para cada um, né? Às vezes, sucesso não é ter dinheiro, ter carrão, ter mansão, não tem nada disso não. Mas se você transbordar na vida das Com pessoas, certeza. isso pra mim pelo menos Essa ter é a sucesso. consequência. Isso aí, né? Mas do evento de ontem mesmo foi bem gratificante, de tanta gente que estava nos agradecendo, estava comentando que mudou a vida profissional, mudou tudo por causa de estar com a gente em vários momentos do ano Destravou passado. em alguns. Destravou, tinha gente que nunca tinha falado em público, começou a falar, se exercitar por causa disso, se conectou, fez negócio. Então os depoimentos foram bem legais desde de ontem, sabe? E eu acho que isso é bacana do evento de vocês, do grupo de vocês, porque assim, a gente sempre vê grupo de empresários pensando realmente em grandes empresários, entendeu? Empresas que já são consolidadas, empresários que já são consolidados. E eu acho que isso é um ponto muito positivo que vocês, por exemplo, vocês abriram a oportunidade daquelas pessoas que elas não são reconhecidas a que elas possam aparecer e realmente ter conhecimento e entender ali um pouco mais sobre ser empresário. Porque eu já vi muitas pessoas lá que não são empresárias indo lá para entender. Então ela consegue ter, querendo ou não, um nível de consciência diferente. Ela vai modelando nas pessoas que Exato. sabem. Exato. Comigo aconteceu isso, né? Eu falo que 1 ano e meio minha vida transformou muito, assim, não sei nem quantificar quanto cresceu, mas é de modelar, de você criar autoridade se apresentando, você fazer um vídeo se apresentando no grupo network, aquele seu conhecido lá, fala, pô, que movimento que esse cara tá, né? Então as pessoas vai criando autoridade para você e você vai modelando, vendo o Cleiton falar, o André, Com né? certeza, Todo mundo com ali. certeza. Isso é muito legal, assim, esse movimento. É isso aí. A nossa ideia é acompanhar mesmo o crescimento. A gente tem hoje produtos também para diversos níveis de empresário, né? Então a gente consegue atuar naquele que está começando, naquele que está mais no nível médio e também naquele que já está muito bem estruturado. Então a gente pensou nisso também, para respeitar as fases, né? E a gente quer que todo mundo que está aqui no início, né, vá subindo e trilhando o caminho. Esse é o nosso intuito. Estamos chegando quase ao final, né? Teve alguma pergunta que a gente não te fez, que a gente deveria ter te feito? Eu acho que... Acredito que não. Acho que a gente falou, na verdade, até o legal do podcast é que a gente vai e volta nas perguntas, é um diálogo aberto, né? Então, eu acho isso muito bom. Quer dar alguma dica para quem está começando ou que não se conscientizou ainda e que tem que contratar na internet? Eu falo, né, que às vezes o nosso cliente ou quem ainda não é cliente, ele precisa, não quer dizer que nós temos vários serviços, assim como outras assessorias também têm vários serviços, e nós não temos o ego de tipo, nós não podemos trabalhar em conjunto com outra assessoria. Às vezes nós temos algumas entregas que a outra assessoria não tem. Dos pontos aqui que eu falo com o comercial traz esse cliente em uma solução, né, em um serviço que a gente tem, não pensa num todo, porque se a gente pensar num todo, às vezes a gente não acaba conseguindo nada. Então vamos pensar na fatia, porque ele vai conhecer a gente. A partir do momento que conhecer a gente, vai ficar tudo muito fácil.
Então, né, para aquela empresa que ela está buscando segurança, né, o provedor de internet está buscando segurança, e tem muitas dúvidas, a gente consegue, através de consultoria gratuita, né, conscientizá-los e mostrar o passo a passo, né, ou até mesmo fazer um relatório, porque isso a gente faz, um diagnóstico gratuito de como que está o nível de regularidade da empresa dele. E aí, óbvio, depois, né, a gente é apresentador, a gente apresenta a solução. Sim. Mas caso ele não queira contratar, ele sai com um diagnóstico gratuito ali do entendimento, né, para que ele possa ter, às vezes, uma noção do que está acontecendo. E também, né, dentro dos provedores de internet, eles possuem outras empresas. Por quê? Porque ele cresceu, ele faturou e ele quer ir para um outro nicho. Então, assim, e aí ele abre um supermercado, ele abre uma lanchonete, e aí não faz sentido a gente não atender ele, porque como que a gente vai deixar ele com outro contador quanto a esses novos serviços dele, sendo que, né, a gente já sabe a trajetória dele. Então, dentro da contabilidade, a gente acaba atendendo, né? A gente tem aí, acho que umas 12 franquias The Best que está com a gente tem algumas empresas, restaurante, negócio automotivo, barbearia. Então, assim, a gente tem algumas empresas dentro do portfólio, amigo que está com a gente. Então, a gente consegue não somente conscientizar os provedores de internet, que é o nosso foco, mas de maneira indireta a gente sempre faz tratativa com outras pessoas também. Que massa, que legal. Eu sempre uso analogias e trago muito com a parte do esporte para o empreendedorismo, né, para as empresas. Que eu jogo tênis e tal, enfim, e aí a gente se conheceu jogando bola. Cara, eu sei que você gosta muito de atividade física, de futebol, agora futebol também. Explica um pouco sobre cuidar do seu corpo para poder performar no nosso lazer, que é o futebol, e o que você traz de lições para a sua empresa que você consegue aplicar, sabe? Eu sempre gostei de esporte, mas o futebol, né, em si. E o futebol a gente se jogava 1 ou 2 vezes na semana, né? Então, querendo ou não, bacana, você consegue distrair a cabeça. Mas 1 vez ou 2 vezes na semana, lógico que para uma pessoa que não está fazendo nada, você precisa ter um ponto de partida, seja 10, 15 minutos, enfim, né? Mas eu acho que a gente envelhecer com saúde, chegar lá na frente, né, com 60, 70, 80 anos, né, você precisa começar agora, né? Então, começar já um tempo atrás, né? Então, só que nunca é tarde. Então, você precisa cuidar do seu corpo, né? Porque, querendo ou não, o que a gente come, o que a gente, né, toma é reflexo, querendo ou não, né, de muita coisa na nossa vida. Então, querendo ou não, a questão da disciplina, né? Se você tem o hábito, a constância ali de, jogar um futebol, né, fazer um esporte que gosta, uma academia, sua cabeça está funcionando, você se propõe aquilo, é um compromisso, né? Então, tanto é que os grandes atletas, né, atletas de rendimento, que criaram empresas, que são empreendedores, eles têm uma alta taxa de dar certo, porque eles são muito disciplinados. Então, eu acho que a disciplina é a base de tudo, né? E querendo ou não, aonde que mais ensina sobre disciplina é através do esporte. Então, muitos técnicos, seja no futebol, vôlei ou em outros esportes, equipe, né? Porque querendo ou não, em construção de equipe, a ideia de equipe para muita gente era em times, né? Em todos os esportes. E você precisa construir time, né, dentro de uma empresa. Então, tem muitos dos fundamentos ali dentro de um time, questão de gestão, questão de liderança, que às vezes a gente só valoriza no futebol a pessoa que faz o gol, aquela pessoa que dá aquele passe. Só que por trás daquilo tem o técnico que ensaiou quantas vezes aquele lance no treino para que dê certo no jogo. E aqueles 100, 200, 500 que não deu certo no treino, que não deu certo em outros jogos, valeu por um que deu certo, né? Então eles treinam muito para que um dê certo. Tanto é que, vamos pensar aí, falar do Cristiano Ronaldo, né, que está chegando próximo aos 1000 gols, né? Quantos gols ele não perdeu? Ele perdeu muito mais que ele. Só que a gente não fala do que perdeu, a gente só fala do que ele fez. Então acho que é a questão da disciplina, né? Então a gente, isso aí ajudou muito, né? Eu penso que a ordem
em questão de trabalho, família, saúde, né? Às vezes quando a gente começa uma empresa, a gente coloca a empresa em primeiro lugar, e eu não acho que está errado. Por quê? Porque isso aí vai acontecer. Você quer se dedicar muito, você vai se dedicar muito. Só que isso aí precisa ter um prazo de validade, não pode ser para sempre. Porque você tem sua saúde, você tem sua família. A família em primeiro lugar. Não acho que não tem que ser em primeiro lugar, mas eu acho que a saúde é independente de qualquer coisa. Porque se você não está bem, como que você consegue agregar para sua família ou fazer situações ali? Às vezes você está estressado no trabalho, você vai chegar em casa e você vai descontar, né, nas pessoas que não tem nada a ver. Então eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu acho que em comercial, eu acho que é uma característica Os caras já olharam pra mim. Eu acho que é uma característica da venda, quando você começa a trabalhar com meta, eu acho que é a questão da ansiedade. Então eu preciso praticar muito, por isso que eu tô ali, né? Tipo, futebol ali 3, 4 vezes na semana, academia umas 5 vezes, futebol 1 ou 2 na semana, então pelo menos umas 10, 12 atividades ali na semana, mas querendo ou não, para me ajudar a controlar a minha ansiedade. Então isso aí me ajuda muito, né? Ei, Cleiton. Tá faltando fazer exercício, então. Cobrar a quantidade aí. Gente, acho que foi show de bola, né? Show. Palavras finais. Só queria agradecer o José por ter aberto as portas novamente da Intellect para receber a gente aqui. Já viemos algumas vezes aqui já fazer reunião, conversar, já trouxemos alguns clientes para cá também para conversar com ele. E agradecer, cara, pela parceria, pela amizade, por estar sempre abrindo as portas até do futebol, né, para a gente poder brincar um pouquinho, correr um pouquinho ali, né? E é isso, agradecer mesmo essa parceria aí, que a Intellect tenha muitos mais anos de sucesso aí, prosperidade para ajudar todo mundo, ajudar empresários, enfim, crescer. Amém. Obrigado. Para nós todos, eu quem agradeço vocês, né? Eu acho que, querendo ou não, eu não fui muitas vezes no Conecta e Cresce, mas eu sempre estou ali acompanhando, né? Vou continuar com certeza indo. Eu acho que esse movimento que vocês fazem, na verdade, a gente que agradece, porque a gente precisa de realmente pessoas que não só olham para grandes empresas, porque isso aí já tem muita gente olhando. E às vezes as pessoas que estão lá embaixo, que elas realmente precisam de atenção. Então, vocês estão de parabéns por esse movimento e a gente também quer acrescentar, né? Se puder ajudar, pode contar com a gente. E é isso aí. Boa. Você que ficou até agora, obrigado. E acesse aí os canais, né? Deixa o Instagram, deixa o telefone, como que te encontra o site. Bacana. Nós estamos através do Instagram, né? Para poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho, @grupo.intellect. Tem um pouquinho lá do nosso dia a dia e eu também me coloco à disposição, né? Para a gente poder compartilhar, né? Conhecer, né, o pessoal também, poder transbordar na vida de novas pessoas, que eu acho que é isso que é o importante. Boa. É isso. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, ficaram até o final. Obrigado, José, e parabéns mais uma vez aí por toda essa trajetória, por você proporcionar aí 40 empregos. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente foi muito feliz, tão jovem, já proporcionando tantas oportunidades para essas pessoas e transbordando a vida delas. E vem com a gente, continue conosco no Conecta e Cresce, Instituto Conecta e Cresce, temos muito produto bacana lá. Conecta Club, você não pode... O link do Conecta Club vai estar na descrição desse vídeo, tá? O Conecta Club, o link está na descrição aí. E você vai ter muito conteúdo bacana. Quem sabe não teremos ali um projeto do José lá. Teremos. Ensinando você que está aí nos acompanhando. Com certeza muitos clientes do José estão acompanhando aí. A como montar aí seu provedor de internet, qual o passo a passo, qual o caminho a seguir. A Intellect vai estar aqui e o José com certeza vai ter uma aulinha ali. Com certeza. Aí, agora já virou pra mim. Já chegou na internet. Se vira, nego, velho. Um abraço, até a próxima. Gente, obrigado. Obrigado. Cara, show de bola. Obrigado. Valeu. Boa. Valeu, gente. Valeu. Isso aí. Obrigado. Corta.